Olá, o assunto de agora é placenta prévia. Você sabe o que é? Qual a classificação? Me acompanha nesse vídeo, eu vou te contar isso e muito mais. A definição de placenta prévia é aquela placenta que fica inserida na região do segmento uterino, na parte baixa do útero, e tem uma diferenciação na classificação dela. A placenta pode ser classificada como prévia total, quando ela recobre totalmente o orifício do colo do útero. Ela também pode ser classificada como placenta prévia parcial, onde ela recobre parcialmente o orifício interno do colo do útero. Alguns tipos de placenta se inserem nessa região mais baixa do útero, porém não recobrem o orifício interno, e por isso elas são denominadas como placentas de inserção baixa ou placentas marginais, que são aquelas que distam até no máximo 2 centímetros do colo do útero. Quando a placenta tem uma distância maior do que esses 2 centímetros, é uma localização normal e esse diagnóstico ele é excluído. Quais as consequências de uma paciente ter placenta prévia? Ela tem um risco aumentado de sangramento, que pode ocorrer durante a gestação, durante o momento do parto e também no momento pós-parto. Essas pacientes têm um risco muito aumentado de sofrerem inúmeras intervenções, como esterectomia, que é a retirada do útero durante o parto realizado, ou procedimentos como ligadura de vasos uterinos, então de artéria uterina, de artéria hipogástrica, ou até mesmo de embolização de vasos pélvicos. Por fim, a placenta prévia, por essas inúmeras complicações, elas podem acarretar prejuízos também para os bebezinhos, complicações neonatais, principalmente a questão de prematuridade, a questão de a paciente ter um bebezinho que nasça com anemia, com hipóxia, e a paciente precisa de um acompanhamento adequado. Como é feito o diagnóstico da placenta prévia? Existe a parte clínica, onde essa paciente vai ser avaliada e pode apresentar alguns sintomas, que são os seguintes. A paciente, em geral, pode apresentar um sangramento classificado como insidioso. Ele começa sem dar sinais prévios, que a gente chama de um sangramento imotivado. Em geral, esse sangramento tende a ser cada vez mais progressivo e aumentado. Esse sangramento ocorre na segunda metade da gestação. É um sangramento vermelho vivo e, em geral, indolor. A paciente não sente o aumento do tônus, do endurecimento da barriga. E essa paciente só percebe quando ela tem, de fato, um sangramento isolado. E o diagnóstico por imagem, como faz? O padrão ouro é o uso da ultrassonografia transvaginal. Com um médico especializado, experiente e feito de uma maneira adequada, você consegue, com todo o cuidado para a paciente, avaliar qual o limite da extremidade do bordo inferior da placenta, classificando de fato se ela oclui o orifício interno do colo do útero, parcial ou totalmente, ou se é uma placenta de inserção baixa. Quando a paciente chega próximo das 28 semanas, é assintomática, ela deve repetir o ultrassom por volta das 32 semanas para confirmar o diagnóstico. Em caso de dúvida, essa paciente também deve ser avaliada com um exame de ressonância magnética que auxilia nesse diagnóstico. E como é feito todo o segmento dessa paciente? A paciente precisa ficar em repouso, a paciente deve se evitar exposição a atividades físicas mais intensas, relação sexual, qualquer coisa que possa predispor um sangramento vaginal e gerar a dúvida se o sangramento é por conta da placenta prévia ou se o sangramento foi por conta dessa exposição ao esforço que ela teve. Além disso, merece atenção a questão do sangramento. A paciente deve ser orientada que, em caso de um sangramento dessas características, indolor, vermelho vivo, ela deve procurar imediatamente o pronto-socorro. Além disso, essa paciente acaba tendo dor, porque ela pode entrar em trabalho de parto. Uma paciente com diagnóstico de placenta prévia e contrações, ela deve imediatamente ir ao pronto-socorro para ser avaliada. Por que preocupa a gente nos dias de hoje a questão da placenta prévia? Porque ela tem tido um aumento na sua incidência. Isso decorre principalmente do aumento da idade materna no momento do parto. Hoje, as mulheres preferem priorizar, muitas vezes, a questão do estudo, a questão profissional, postergando a maternidade para uma idade mais avançada. E isso aumenta o risco da placenta estar inserida no segmento inferior do útero. Além disso, as cirurgias, tanto ginecológicas
como a questão da cesariana, aumentam a incidência de placenta prévia. Das cirurgias ginecológicas que eu citei, existe a questão de miomectomia, questão de polipectomia. As cirurgias podem ser feitas tanto pela via convencional como pela laparoscopia ou pela esteroscopia. Esse risco aumentado acontece independente da via. Além disso, pacientes que são tabagistas, pacientes que são multíparas, já tiveram vários partos, também têm um risco aumentado. Além, é claro, daquelas pacientes que já tiveram placenta prévia em uma gestação anterior. A paciente tem placenta prévia. Como funciona a programação do parto? Como funciona esse segmento? Se a paciente apresentou um sangramento vaginal que cessou espontaneamente, ela permaneceu em observação, já passaram-se 48 horas, ela não teve um novo episódio, essa paciente pode inclusive ser acompanhada em ambiente domiciliar, sendo bem orientada e tendo capacidade de chegar a um serviço de saúde de maneira rápida, para não correr risco de vida, nem dela e nem do bebezinho. Pacientes que têm um sangramento apresentado constante precisam ficar internadas para ser observada e acompanhada. Qualquer sinal de alteração, tanto da estabilidade da mãe como da vitalidade fetal, a paciente deve ser submetida a um parto cesariana, para garantir que você tire o risco de você evoluir com um desfecho desfavorável. Merece atenção pacientes que podem apresentar todos esses sintomas de sangramento, todos esses sintomas de alarme e ainda são prematuros mais extremos, aqueles que estão próximos de 25 até 32, 34 semanas. Essas pacientes merecem receber a injeçãozinha de corticoide, que ajuda sobretudo na maturação pulmonar do bebê, além de outros benefícios, como diminuição do risco de uma hemorragia intracraniana e diminuição do risco de uma enterocolite. Então, por esses inúmeros benefícios, as pacientes devem receber a questão da injeçãozinha do corticoide para poder o bebezinho nascer mais fortalecido. E a paciente que tem placenta marginal, a placenta de inserção baixa, ela também precisa ser submetida à cesariana? Inúmeros estudos já mostram que a placenta que é marginal, ela possibilita a questão do parto vaginal. Claro, existe sempre uma indicação obstétrica e existe também o desejo da mãe, mas essa paciente, a princípio, não apresenta uma contraindicação absoluta ao parto vaginal. Então, essa paciente pode, sim, se por desejo dela e com todos os exames mostrando que a normalidade está presente, ter um parto vaginal. E qual a maior complicação, qual o maior medo da paciente com placenta prévia? É o quadro de acretismo placentário. Essa placenta já inserida num local anômalo, ela tem um grau de infiltração na parede do útero, o que dificulta, às vezes impedindo o seu descolamento depois do parto. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Se você quer estar atualizado com tudo isso, quer receber novidades e estar por dentro de todo o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e me segue nas outras redes sociais.